Quem diria que uma ronda noturna no depósito terminaria em terror? Meu nome é João, sou do Amazonas e o que vou narrar é algo recente. Há menos de um mês, deixei meu emprego em uma empresa localizada em Manaus. Eu trabalhava como vigia noturno. Não vou revelar o nome da empresa para manter meu anonimato. A empresa possuía um armazém gigantesco. Na verdade, as instalações eram bastante extensas, com aproximadamente 3 edifícios ao todo. Cada edifício tinha seu próprio guarda noturno. Eu cuidava da área de armazenamento, que estava dividida em 2 seções principais, uma para a matéria-prima e outra para os produtos acabados. Ambas as seções estavam no primeiro andar. Essa empresa era especializada na montagem de eletrodomésticos, de pequenos a grandes aparelhos. Portanto, nos armazéns, havia uma variedade de caixas e embalagens. Quando comecei a trabalhar lá, fui designado para o prédio dos escritórios. Para ser honesto, era muito tranquilo trabalhar lá. Havia pouca movimentação e as rondas eram bastante calmas. Quando me informaram que teria que me mudar para a área do armazém, não fiquei muito entusiasmado com a ideia, mas não havia muito o que fazer a respeito. Um dos meus colegas de trabalho me apresentou ao local e me instruiu, explicando as tarefas que precisavam ser realizadas. Nada fora do comum, exceto por algumas observações específicas para manter a organização e o cuidado com os aparelhos. Embora não fosse muito crente em coisas sobrenaturais, eu respeitava essas histórias. Outros colegas de trabalho mencionaram algumas situações estranhas que ocorreram nos armazéns. Eram eventos raros, mas eles ouviam sons estranhos quando estavam sozinhos, como sussurros. Diziam que o armazém era o local de acontecimentos inexplicáveis, especialmente durante a noite. Lembro-me bem que, quando me mostraram o local, meu colega brincou, dizendo que esperava que nenhum fantasma puxasse meu pé enquanto eu dormia. Eu ri disso. Na verdade, acreditava que, se não desse muita atenção a esses acontecimentos, eles nunca ocorreriam comigo. E bem, nem preciso dizer que eu estava errado, senão não estaria aqui contando essa história. Na primeira noite de trabalho, não vou negar que o lugar parecia um pouco desconfortável, mas isso era esperado. O armazém era enorme, e nas primeiras horas da manhã, quando não havia mais ninguém por perto além de mim, a sensação de isolamento era intensa. Havia uma certa sensação estranha no ar, mas eu sempre atribuía isso às circunstâncias. Enquanto caminhava pelos corredores, tentava não deixar esses pensamentos tomarem conta, especialmente porque as sombras das caixas formavam figuras estranhas no canto do olho. Pareciam sombras humanas, um tanto sinistras. Minha sala ficava bem no fundo do prédio. Lá eu tinha acesso às câmeras de segurança e guardava meus pertences pessoais. Todo o local era monitorado por videovigilância. Durante a madrugada, ninguém mais tinha acesso àquele prédio, apenas eu. O lugar era muito bem protegido, e eu mantinha a porta trancada, mesmo estando lá dentro, então era impossível sair facilmente. Dentro do armazém, havia 2 níveis. O primeiro, que já mencionei, e o subsolo, que funcionava como depósito para produtos defeituosos. Eu passava a maior parte do tempo no nível superior e raramente descia ao subsolo, mas precisava fazer rondas lá de vez em quando para garantir que tudo estava em ordem. O subsolo era especialmente frio à noite, e eu sempre usava uma jaqueta grossa para me aquecer quando precisava descer. Durante as primeiras 2 semanas, nada fora do comum aconteceu. Apenas alguns barulhos estranhos, mas nada que eu não pudesse racionalizar. Às vezes, parecia que alguém estava tamborilando os dedos na madeira. Eu ignorava esses sons, achando que fossem apenas os rangidos naturais do prédio. Porém, uma noite, ouvi uma batida na porta. Levantei-me imediatamente e olhei ao redor, nervoso. Caminhei até a porta e a abri, esperando encontrar um dos meus colegas dos outros edifícios. Para minha surpresa, não havia ninguém lá. Tentando me acalmar, presumi que estava imaginando coisas. Pensei em mandar uma mensagem no grupo do WhatsApp que tínhamos, mas me convenci de que não era nada demais. Mesmo assim, verifiquei as portas e tudo estava trancado. Era impossível para mim adormecer naquele escritório. Várias vezes, certos eventos me mantinham acordado. Parecia que, assim que começava a relaxar e me desconectar da realidade, começava a ouvir coisas estranhas. Até hoje não consigo explicar, e essas lembranças ainda me perturbam. Foi o que aconteceu no subsolo. Como mencionei antes, eu não ia muito lá.
Mesmo assim, de vez em quando, eu descia para verificar se havia alguma anormalidade. O lugar não era muito grande, dividido em 3 corredores, com várias estantes organizando as caixas em diferentes níveis. O armazém não tinha muita iluminação, apenas o suficiente para enxergar por onde andava, e muitas das lâmpadas estavam queimadas. Sempre fazia frio lá, apesar de ser um local subterrâneo. Era um frio fora do comum. Naquela noite, eu não planejava descer ao subsolo, mas a escada que levava até lá ficava perto do meu escritório. Lembro que tinha terminado de verificar o nível superior e estava voltando para observar as câmeras. Quando passei em frente à porta que dava acesso ao subsolo, ouvi o que parecia ser a voz de uma pessoa. Era como se alguém estivesse sussurrando algo. Parei na entrada, tentando não fazer barulho, e fiquei atento. Tentei discernir alguns dos sons, mas sem sucesso. Ao me aproximar, o som se repetiu. Era muito suave, como se alguém estivesse falando lá embaixo. Eu disse a mim mesmo que isso era impossível, já que aquela porta era a única entrada para aquele nível, e eu era o único com acesso a ela. Honestamente, uma sensação estranha começou a pesar nos meus ombros. Meu instinto me dizia que seria melhor não entrar. No entanto, considerando que eu era o principal responsável caso algo estivesse errado, decidi que não tinha nada a perder dando uma rápida olhada. Abri a porta e comecei a descer as escadas. A visibilidade limitada não me ajudava muito. Quando finalmente alcancei o fim das escadas, lamentei não ter trazido meu casaco. Fiquei imóvel por alguns segundos, tentando detectar algum som, mas tudo estava silencioso. Passei pelo primeiro corredor e tudo estava conforme o esperado. O mesmo aconteceu no segundo corredor, não havia nada além de caixas. Porém, quando cheguei ao terceiro e último corredor, localizado nos fundos do armazém, senti um nó horrível na garganta. Na parede dos fundos havia uma figura escura bem à frente. A luz era escassa, mas suficiente para distinguir a silhueta de uma pessoa. Não vou mentir, meu coração começou a bater forte. À primeira vista, pensei que pudesse ser apenas uma sombra devido à falta de luz, mas era muito grande para ser apenas isso. Então, peguei minha lanterna e a liguei. Quando a luz iluminou a figura, meu coração gelou. A primeira coisa que pude distinguir foram as roupas que ela vestia. Era um vestido claro, típico de uma mulher. Tentei falar, mas nenhum som saiu da minha boca. Com a mão tremendo, direcionei a lanterna para o rosto dela, ou melhor, para onde deveria estar o rosto. Para meu horror, não havia cabeça. Um grito escapou dos meus lábios. De repente, minhas pernas começaram a fraquejar. A lanterna escorregou das minhas mãos e a sombra permaneceu lá, no final do corredor. Eu estava em completo choque. Não sabia o que fazer ou como reagir. Cada segundo pareceu uma eternidade. Assim que pude, comecei a correr. Eu queria correr mais rápido, mas minhas pernas simplesmente não obedeciam. Estava tão apavorado que comecei a orar. Foi o primeiro impulso que tive. Cheguei a pensar que nunca conseguiria alcançar a saída. Quando finalmente cheguei perto das escadas, subi quase deitado. Sentia como se algo estivesse atrás de mim, e não era apenas uma presença, eram várias. Parecia que a qualquer momento poderiam agarrar meu pé e me arrastar para trás. Mais uma vez, fui para o fundo do armazém. Naquele momento, estava sufocado pelo terror. Assim que cheguei ao primeiro nível, fechei a porta atrás de mim sem olhar para trás e entrei apressadamente no meu escritório. Tentei me acalmar, colocando as mãos na cabeça, tentando entender o que tinha acontecido. Sentei-me, mas meu corpo ainda tremia violentamente. Era uma sensação horrível. Da melhor maneira que consegui, peguei meu telefone e liguei para um dos meus colegas que estava em outro prédio. Eu mal conseguia articular uma palavra. Poucos minutos depois, meu colega estava ao meu lado. Tentei explicar a situação para ele, mas ele me olhou confuso e parecia não acreditar em mim. Acho que seu primeiro pensamento foi que eu estava sob alguma influência. Mesmo assim, ele decidiu descer para verificar o nível 0. Eu protestei, mas ele ignorou. Enquanto esperava no escritório, cada segundo parecia uma eternidade. Quando ele finalmente retornou, disse que não encontrou ninguém lá embaixo. Completamente vazio, exceto pelas caixas. Não sei porquê, mas de alguma forma esperava essa resposta. Eu tinha absoluta certeza de que o que vi não era normal. Era evidente que não era algo humano. Verificamos as câmeras, mas só havia uma no andar 0, e não mostrava muito. Ela captou apenas minha chegada ao fundo e minha fuga.
Jurei ao meu colega que estava dizendo a verdade, mas era impossível para ele aceitar a realidade do que eu estava descrevendo. Ele tentou encontrar uma explicação lógica para o que aconteceu, mas eu estava convencido da minha experiência. Não vou dizer que pedi demissão, porque precisava muito do emprego, mas no dia seguinte acordei muito doente. Estava me sentindo terrivelmente mal, com febre alta. Levei quase 3 dias para me recuperar completamente, mas isso foi apenas fisicamente, porque os pesadelos continuaram por semanas. Não conseguia tirar da cabeça o momento em que a luz da minha lanterna iluminou a sombra e não havia nada lá. Até hoje, recordar isso me faz arrepiar. Foi uma das experiências mais aterrorizantes que já vivi, e rezo para que não haja algo pior ou similar no futuro. Se este relato atiçou seu fascínio pelo sobrenatural, não perca o próximo mistério. Clique no vídeo na tela final ou assista outros segredos sombrios que se encontram no comentário fixado. No círculo das contos a escuridão se revela. Relatos sombrios nas noites e nas trevas.